Bom dia, meus amados irmãos, queridos alunos da EBD, da Escola da Primeira Igreja Batista de Nilópolis. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da nossa revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E o estudo de hoje tem como título: Deus é a única solução para curar a sociedade. E o estudo dessa lição 12 está baseado no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 2, de 19 a 22. E é uma lição maravilhosa, principalmente para os dias de hoje, na verdade. E o título, como eu já disse, repetindo: Deus é a única solução para curar a sociedade. Que Deus abençoe cada irmão, cada aluno da EBD e que possamos aprender mais hoje a palavra de Deus. E que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê sabedoria. E é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Então nós vamos iniciar o nosso estudo lendo a palavra de Deus, que está baseada no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 2, de 19 a 20. Como meu Senhor vê, esses homens falando com Eliseu, que a habitação da cidade de Jericó era boa, a cidade era boa, mas havia problema. Se nós prestarmos atenção nessa leitura da Bíblia, eles chegaram a Eliseu e disseram: eis que boa é a habitação desta cidade. Uma notícia boa, não é verdade? A habitação era boa da cidade de Jericó, como meu Senhor vê, como Eliseu vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Então eles levaram uma notícia boa ao profeta de Deus e duas notícias ruins. A cidade é boa, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse, Eliseu dizendo aos homens: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. O 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela e disse: assim diz o Senhor. Eliseu dizendo ao povo: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Deus que está curando através do seu profeta Eliseu. É verdade? Deus falando: sararei a estas águas, não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até ao dia de hoje. Acabou o problema na água naquele momento e até os dias de hoje. Tanto que hoje em dia, ali em Jericó, esse manancial, essa fonte das águas é chamada Fonte das Águas de Eliseu. Olha para vocês verem, nos dias de hoje. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito através de Deus. Deus usando seu profeta, os homens foram ao profeta e o problema foi sanado. Deus é a única solução para curar a sociedade. Havia um problema social, problema de água, problema sério. A terra é estéril e a água não era boa. A água não era potável, tinha problema sério na água. Então nós vamos entrar aqui na lição propriamente dita. Vamos ver a introdução. É uma lição maravilhosa, irmão. Eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção na questão quando Eliseu pede uma salva de sal. O que o sal é capaz. Você já ouviu alguém dizendo, estou preocupado, estressado, desanimado, já não sei o que fazer. A coisa está difícil. Quem nunca ouviu alguém dizer isso? A humanidade está doente, estou perdido, abre aspas, como cachorro sem dono que caiu do caminhão de mudança e não sei voltar nem para onde ir.
a coisa estava feia, né? Tá feia. Já não vejo a luz no fim do túnel, a não ser a do trem que está vindo me atropelar. Coitado, situação difícil. Então é como se as pessoas estivessem dizendo: estou desesperado. Mostra-me a solução, ajuda-me, dá-me esperança, ânimo, eu preciso encontrar o caminho. Essa pessoa está necessitada de uma palavra, de um carinho, de uma o quê? De um levantar. Não é verdade? E nós, como crentes, podemos fazer isso. Nós vamos ver o que aconteceu com o homem de Deus, sarando o manancial das águas, e a terra não foi mais estéril. Estamos vivendo um tempo de oportunidade, diante de tudo que nós estamos vendo por aí, diante dessa sociedade, diante das enfermidades, diante da pandemia, mas nós estamos vivendo o quê? Um tempo de oportunidades extraordinárias de anunciar a esperança e solução para as mais profundas crises espirituais, morais, sociais, econômico-financeiras das pessoas. Se o momento da história é difícil para você, também é muito mais difícil para aqueles que precisam da cura espiritual. Alguém já disse, amados irmãos, que todo homem tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. Uma frase muito bonita, muito interessante, né? Alguém já disse que o homem tem um vazio no seu coração do tamanho de Deus. O coração do homem precisa ser preenchido por Deus, pela palavra de Deus. Vamos lá. Eliseu, pela palavra de Deus, curou as águas e a esterilidade da terra. E muito mais que isso nós vamos ver na lição. Porque a cura espiritual, amados irmãos, é para todo sempre, é para a eternidade. É tempo de aproveitar a grande oportunidade de anunciar as verdades do reino, a cura da alma, a salvação em Cristo, a liberdade suprema de podermos amar com o amor incondicional do nosso Deus. Temos, a partir desse texto da palavra de Deus, algumas sugestões extraídas dessa história do profeta Eliseu. Então vamos discorrer na lição o profeta Eliseu e o povo de Jericó. Profeta de Deus é todo aquele, amados irmãos, que leva a mensagem de Deus para as pessoas, para o povo. Profeta de Deus é aquele que leva a mensagem de Deus. Antigamente os profetas eram chamados de profetas. Hoje, amados irmãos, o pastor é um profeta de Deus, porque ele leva o quê? A mensagem de Deus para as pessoas, mediante a palavra de Deus na Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia pronta, do Gênesis ao Apocalipse. Então, lemos a palavra de Deus, o pastor lê a palavra de Deus e leva a mensagem, levamos a mensagem para o povo que precisa da palavra de Deus, precisa preencher o seu coração com a palavra de Deus. Primeiro tópico da lição: busque a orientação de Deus. Quando tivermos problemas, em primeiro lugar, vamos buscar a orientação de Deus. O povo de Jericó, eles levaram o problema deles a um homem de Deus. O homem de Deus intercedeu por eles. E tudo deu certo. Então, busque a orientação de Deus, que é o versículo 19. Na verdade, o versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação da cidade, mas o problema é a água, que é má, e a cidade é estéril. Eles levaram o problema a um homem de Deus. Está vendo aí? Eles foram o quê? Eles foram a pessoa certa. Muitas das vezes nós temos problemas e não vamos à pessoa certa. O povo de Jericó sabia do problema, mas não tinha como resolver. Ali só Deus. Tá certo? Só Deus. O profeta Eliseu foi procurado
pelas pessoas da cidade de Jericó, abrindo o coração e falando de seus problemas. Jericó, amados irmãos, é uma cidade no Antigo Testamento que era chamada Cidade das Palmeiras. Obviamente, devia haver muita palmeira na cidade. Era uma cidade e é até o dia de hoje habitada pelos palestinos, árabes palestinos, até o dia de hoje. Fica no Vale do Jordão. Vamos entrar muito na história da cidade. Vamos entrar na história de Eliseu, o profeta de Deus, o que aconteceu. Cidade da Palmeira. Até 2006, de lá para cá não sabemos, não sei, havia 20.300 habitantes. A população da cidade de Jericó até 2006 era de 20.300 moradores. Então vamos em frente. Então o profeta Eliseu foi procurado pelas pessoas da cidade de Jericó, abrindo o coração e falando de seus problemas. Eles sabiam que ele, Eliseu, era um homem de Deus. Eliseu era chamado homem de Deus desde a viúva de Sarepta. Ele era chamado o homem de Deus. Nós precisamos identificar quem é o homem de Deus. Eles sabiam que Eliseu era um homem de Deus. Buscaram o quê? A orientação de Eliseu, porque eles sabiam que Deus ia usar Eliseu para os seus problemas, que eram seríssimos. Terra estéril e água ruim. Não havendo água, é uma situação muito difícil. Se a água não for potável, não havia água potável, né? Obviamente para regar plantas, e havia uma série de problemas dentro da cidade de Jericó na época de Eliseu, no Antigo Testamento. Sabiam que era o homem de Deus e que ir ao seu encontro era caminhar na direção de Deus. Os moradores de Jericó sabiam disso. A solução do problema dos moradores da cidade de Jericó, da sociedade de Jericó. Título da lição, amados irmãos. Deus é a única solução para curar a sociedade. Então, ir ao seu encontro era caminhar na direção de Deus. A única e verdadeira solução e esperança para o mundo, para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade, para cada um de nós, é Deus. É a solução para a sociedade de um modo geral. Só Deus cura a sociedade. Falamos de cura espiritual. Falamos de cura para a eternidade. Cujo nome em hebraico significa Deus. O nome de Eliseu tem o significado de abre aspas e fecha aspas. Deus é salvação. Olha só, o significado do nome de Eliseu, Deus é salvação. Quando buscaram Eliseu, era como pessoas caminhando na direção da salvação de Deus. E não é a realidade? A salvação de Deus. Eliseu, amados irmãos, ele foi profeta de Israel no século 9 antes de Cristo. Tendo um ministério muito amplo, passando por vários reis, e, como dissemos, foi o sucessor de Elias. A cidade de Jericó é considerada a cidade mais antiga do mundo. Tem entre 9.000 e 10.000 anos. É mole? É considerada a cidade mais antiga do mundo, a cidade de Jericó. Esses homens de Jericó, que foi a Eliseu, resolveu o problema deles, pediu a Eliseu, nos ensina outra importante lição: não agiram sozinhos. Às vezes nós queremos resolver os nossos problemas sozinhos. Não nos comunicamos nem com Deus e nem com pessoas que podem nos ajudar, nem com profetas de Deus. Nós não queremos resolver sozinhos e às vezes não tem como resolver o problema. Às vezes nós nos fechamos e não abrimos os nossos corações como o povo aqui, os homens de Jericó, abriram seu coração para o homem de Deus. Está acontecendo isso. As águas são más e a terra é estéril.
Eles foram ao homem certo, ao homem de Deus. E às vezes nós não queremos falar com o irmão para pedir uma oração. Às vezes, não sei, por timidez. Às vezes não quer dizer que eu estou passando por isso ou por aquilo. Não devemos ser assim, amados irmãos. Quando nos unimos, amados irmãos, somos mais fortes e muito melhores. Quando nós nos unimos numa mesma direção, uma solução de problema, a união é importante, principalmente nós como crentes em Cristo Jesus. Quando nos unimos, somos mais fortes, amados irmãos, né? E melhores. O problema principal era uma fonte de morte de águas más. Esse era o problema de quem? Do povo de Jericó, da sociedade do modo geral de Jericó. É a fonte de morte. Era uma fonte de morte. A fonte da água ali era uma fonte de morte. A água não servia para nada. Nós vamos nos reportar para a fonte da água da vida, que é Jesus Cristo. Todos precisam da fonte da água de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a fonte de água viva, que limpa e que faz jorrar dia e noite. Nós podemos ir lá para Jesus, que ele diz, para aquela mulher samaritana na beira do poço. Ele é a fonte da água da vida, na verdade. Aqui as águas eram más, tornaram-se o quê? Purificadas através de Deus, o profeta Eliseu. Não tinha uma solução aparente. Como eles iam? É um problema da natureza. O problema da água era um problema da natureza. Como eles iam resolver esse problema? Por isso que foram homem de Deus. Não tinha uma solução aparente e não havia solução humana. Ali só Deus, como foi feito. Mas nada que a fonte de vida não pudesse resolver. Quem é a fonte de vida? Deus. Quem é a fonte de vida? Jesus. Quem faz milagres? Jesus. Só Jesus faz milagre. Nós vamos ver na lição, coisa linda, né? Embora não tivesse entre eles a resposta diante do profeta, o homem de Deus, aprenderam que não existem problemas que não tenham solução ou que não possam ser administrados. Às vezes, um problema não tem solução, mas podemos administrar o problema. Ser bem administrado. Às vezes nós nos perdemos tanto no problema, às vezes o problema nós podemos administrar. Já é uma grande coisa, não é verdade? E quando a coisa está feia, vamos recorrer a Deus, pedir oração aos irmãos e irmos à pessoa certa. Pois a palavra impossível não faz parte do dicionário de Deus. Para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Não existe impossibilidade para Deus, amados irmãos. Mas não mesmo. Nós temos visto coisas que Deus resolve, que nós não temos condições, mas o nosso Deus é fiel e resolve. Está aqui o exemplo da palavra dele, aqui a Bíblia. Ele resolveu o problema dos moradores da cidade de Jericó. Nós vamos ver depois como Jericó ficou até os dias de hoje, não é verdade? O próprio Jesus nos ensinou lá em Marcos 10, 27. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 10, 27, parte B. Quando estamos com problemas, aparentemente ou realmente impossíveis, amados irmãos, amados alunos, para nós, precisamos nos unir aos nossos irmãos em oração e buscar o quê? A ajuda de Deus. Não é que o irmão vai resolver o nosso problema, ele também vai interceder a Deus pelos nossos problemas. Juntos somos mais fortes e melhores, não é verdade? Então vamos recorrer. Estou passando por isso, estou passando por aquilo, não tenho solução aparente, eu necessito das orações dos irmãos. Vamos nos unir e deixar Deus agir.
Às vezes nós queremos agir, resolver problemas por nós mesmos, soluções, e que não tem jeito, porque nós olhamos os problemas e esquecemos de olhar para Deus. Estamos tão envolvidos, na verdade, e às vezes nós sofremos por antecedência. A coisa ainda nem, nós já estamos sofrendo por antecedência. É aquela, imediatistas. Vamos esperar ainda, ter paciência, ser longânimo, como nosso Deus é. Ser paciente e deixar nas mãos do nosso Deus, com oração e buscar a Deus. Quando estamos com problemas aparentemente ou realmente possíveis para nós, precisamos nos unir a nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus, pois só Ele, só Deus, amados irmãos, pode quebrar a lei da natureza. O que é quebrar a lei da natureza? Fazer milagres. Só Deus faz milagre. Não foi Eliseu que fez o milagre. Foi Deus, a palavra de Deus. Eliseu foi o quê? Um instrumento na mão de Deus. Porque Eliseu era um profeta de Deus, um homem de Deus. Entenderam bem, amados irmãos? Estão entendendo? É isso que nós temos que aprender com a palavra de Deus. Só Deus faz milagre. Ele quebra a lei da natureza. E nos dar a capacidade ou nos ajudar a passar pelas tempestades da vida. As tempestades da vida vêm, mas nós temos que recorrer ao nosso Deus. Só Deus pode curar a sociedade, de um modo geral. Lembre-se da tempestade no mar, Jesus dormindo, na tranquilidade, os discípulos desesperados com a tempestade. Ele falou o quê? Cala-te, vento. No mesmo instante, até o vento, a natureza, obedece a Deus, porque Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas. Ele é Deus. E houve aquela calmaria. Às vezes estamos passando por tempestade, vamos clamar a Deus, porque Ele está no barco conosco, e esse barco não vai virar, porque Ele vai falar: calma, tempestade, sossega, meu servo, fica tranquilo que eu sou contigo. Isso é que é importante. Pelas tempestades da vida. Reencontrando a esperança em Deus, redescobrindo a mesma convicção e fonte do ânimo de Neemias. Lembra de Neemias, o reconstrutor do muro de Jerusalém que foi destruído? E nós aprendemos com ele o quê? Neemias 8:10, o que ele fala? Que a alegria do Senhor sempre foi e é e continuará sendo a nossa força. A alegria do Senhor, tá vendo? Sempre foi e será a nossa força. Neemias 8:10. Ele já sabia, o povo de Jericó, uma coisa extraordinariamente importante. Sabiam a origem dos problemas, embora não pudessem por si mesmos resolvê-los, o que prejudicava a todos os moradores da cidade. Todos sofriam com o problema da água, que era má, e a terra, que era estéril. Todos, a sociedade, os moradores, como um todo, sofriam. Mas Deus resolveu o problema. Eles tinham uma cidade com alguns pontos fortes. A cidade era boa de morar. Quem não conhece, nós como crentes, as famosas muralhas de Jericó, que só com o poder de Deus, o substituto de Moisés, Josué, caiu as muralhas de Jericó. Mas era uma cidade fortificada, bem situada, perto do Jordão. Era uma cidade boa, mas tinha uma fonte de água de morte. Uma coisa boa, lembre-se, amados irmãos, e duas coisas ruins. Eles apresentaram a cidade, falaram da cidade para Eliseu, que a cidade era boa de morar, mas tinha dois problemas: água de morte e terra estéril. E nós podemos dizer que nós temos a água da vida, que é Jesus Cristo. É isso que nós temos que ter, a água da vida é Jesus Cristo, não é verdade? Então, o que prejudicava a todos os moradores da cidade? Eles tinham uma cidade com alguns pontos fortes, a cidade está bem localizada, era uma cidade fortificada com muralhas, falei que até a conquista de Josué era considerada a cidade mais protegida daquela época. Era uma cidade fortificada,
bom lugar de morar para a época, não é verdade? Que havia muitas guerras, muitas invasões de cidade para cidade, com muita tradição histórica, considerada até hoje a cidade, o quê que eu falei? Mais antiga do mundo. Com toda a tradição e poder e influências, eles tinham um problema difícil de resolver. Tinham uma fonte de morte. Tinham uma fonte de morte. Eles não tinham uma fonte da água da vida. Mas eles necessitavam dessa água para a sobrevivência. Nós temos a água da vida, espiritualmente falando, e também temos a água que precisamos, o quê? Para o nosso corpo. Precisamos da água para o nosso corpo. Precisamos da água para molhar as plantações. Precisamos da água para cozinhar. Precisamos da água que nós usamos normalmente para o banho e etc, não é verdade? Mas a melhor água do mundo é a água da vida, que é Jesus Cristo. Essa é para todo sempre. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede espiritual. Sacia a nossa sede espiritual, a água da vida. Tá certo? Então, uma pergunta. Será que temos também fonte de morte? Será que nós temos fonte de morte como crentes de Jesus Cristo? Então precisamos falar com Jesus para tirar essa fonte de água de morte e nos dar a água da vida. Precisamos. Isso que a sociedade como um todo precisa, e que quem tem que levar essa mensagem da água da vida, tirar a água da morte e levar a água da vida, somos nós, servos do Deus Altíssimo, para que as pessoas experimentem e absorvem a água da vida para suas vidas, para todo sempre. Entendeu, meus amados irmãos, queridos alunos da EBD? Não é verdade? Então precisamos, não é verdade? Precisamos. Há cidades e pessoas com muito poder e muitos recursos, não tem? Essa cidade era poderosa, mas tinha a água da morte. Era poderosa, uma cidade fortificada, boa de morar, né? Geograficamente falando, mas estava precisando de a interferência de Deus. Isso que aconteceu. A água da morte de Jericó tornou-se a água, o quê? Para fertilizar, para tornar-se fértil para toda a população. Não é verdade? Com a palavra de Deus. Não é verdade? Então, a cidade, pessoas também sofrem as consequências das fontes de morte contemporâneas. Os problemas da cidade são declarados em nosso texto básico. Mas a água, vamos repetir, versículo 19b. Mas a água não é boa e a terra é improdutiva. A terra é estéril. A cidade é boa, mas a água não é, e a terra é improdutiva. Versículo 19b. Aborto, olha, havia até aborto das mulheres de Jericó, devido à água. Água que não servia para beber para nada. E nós temos nos dias de hoje, em vários países, principalmente na África subdesenvolvida, pessoas que morrem porque são contaminadas com a água, e até o dia de hoje. E precisamos levar a água potável e a água da vida para essas pessoas. Então vamos lá. Até o dia de hoje. Então, enfermidades, abortos espontâneos, mortes eram atribuídas à água do mesmo modo que hoje. Segundo, amados irmãos, isso é coisa séria. Nós precisamos estar cientes das coisas. Por isso que a EBD é para isso. Nós aprendemos as coisas de Deus e também a nossa vida física, espiritual, e também vivemos fisicamente. Precisamos de água limpa, água potável, comida boa e vai por aí afora, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cólera, uma doença que é transmitida por alimentos contaminados e por água. Tá vendo? Mata todos os anos, cerca de 95 mil pessoas contaminadas por causa desta doença, que também é transmitida pela água ou por alimentos, a cólera, contaminado especialmente nos países subdesenvolvidos, pela
precariedade dos sistemas de saneamento, até as plantações sofriam, pois, como o texto diz, a terra é improdutiva. Como é que uma terra vai produzir? Como é que a terra vai ser fértil se a água é água de morte? Então vai matar as plantações. Não se tem comida. Se tem comida, está contaminada. Então, o homem de Deus foi procurado pelo povo de Jericó. E o quê? E a água tornou-se boa. De má, trazendo morte, trouxe vida para o povo de Jericó. É verdade? Tudo que entrava em contato com aquelas águas sofria com aquela experiência. As fontes de mortes atuais precisam ser curadas na origem, na fonte de vida que é Jesus, que quando glorificado e mediante o Espírito Santo prometido, falou do que iria acontecer com todos os que crescem. O que Jesus disse? João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Nós somos o quê? Levando a fonte de água viva que é Jesus. Eliseu levou a fonte de água viva para a fonte de água morta. Aonde? Para o povo de Jericó. Segundo tópico, resolva os problemas na origem, ou seja, na raiz. Tem problemas que nós temos que ir na raiz para que eles não voltem. Está vendo aí? Esse problema resolvido por Deus na água de Jericó, que era uma fonte de água de morte, tornou-se fonte de água de vida para todos eles, porque Deus foi na raiz do problema através do homem de Deus, Eliseu. Coisa linda, né, amados irmãos? Eliseu, ele adotou uma estratégia. Lembra do sal que ele pediu? Uma salva de sal, na verdade? Quando a gente fala salva, a gente lembra, salva é alegria. Salva é sinal de milagre. Salva de palmas, salva de tiros, quando é um militar famoso, né? Salva tem o sentido de milagre. A salva tem um sentido de milagre. E por que o sal? Vamos ver por que o sal? Sal não cura. Sal não cura. Sal dá sabor, não é verdade? E o sal, ele tem que ser o quê? Colocado de uma maneira que seja temperado. Assim somos nós, crentes, como Jesus disse que nós somos sal da terra e o quê? E luz do mundo. Como pregador da palavra, os que pregam a palavra, professores, vai para fora, nós temos que ser o quê? Ter sabor para as pessoas sentirem sabor. É o sentido figurado do sal, amados irmãos. Temos que ter amor pelas pessoas, carinho, como falar, não é verdade? Então, um crente temperado. Crente não pode ser destemperado, senão perde o sabor. Entendeu, amados irmãos? É isso que nós temos que ver. Então, ele adotou uma estratégia de sabedoria. Foi a fonte originária da epidemia, onde estava a epidemia, na nascente, na fonte. Às vezes não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não, como falei, a raiz do problema. Não é verdade? Não vamos na raiz do problema. Precisamos descobrir a raiz do problema para arrancar de uma vez e não nascer mais, não brotar mais. Tem um capim, eu sou da roça, nascido e criado em Itaguaí, estou morando em Itaguaí, tem um capinzinho chamado tiririca. Ele tem uma batatinha, olha só que coisa interessante, ele tem uma batatinha na raiz dele. Ali pode estar o tempo seco, pode estar o que for, ele mantém uma água para quê? Para que ele seja alimentado por essa batatinha. Então ele nasce no meio das plantas comestíveis e ele destrói as plantas comestíveis. É preciso o quê? Cortar? Não. E na raiz. Quando nós arrancamos a raiz, aqui no quintal, estou falando isso de cadeira, mas tinha muito isso. Era um problema sério. Aí me disse, você tem que arrancar as batatinhas, que é a raiz desse capim chamado tiririca. E aí nunca mais nasceu esse capim.
que tal tá limpo, coisa linda. Tá vendo aí? É assim, na raiz do problema. O escritor, o pastor, ele dá exemplo disso. Eu estou adiantando mais porque já está ficando muito tarde, né, Breno? Então nós vamos na raiz do problema. O que acontece? Tem que cavar e arrancar nas raízes. O problema ele tem que ser cavado e arrancado. Às vezes nós temos um problema que temos que até tirar sangue de nós mesmos para serem resolvidos. E na raiz, não é verdade? Problemas precisam ser solucionados na origem. Nosso texto básico ensina que Eliseu agiu assim. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal. Está vendo aí no manancial das águas? Ele deitou sal, ele pediu uma salva de sal e deitou sal no manancial das águas. O sal, ele não dá sabor, mas o sal também tem outra coisa muito importante, conserva. Haja visto, amados irmãos, as carnes salgadas que nós compramos, na verdade, o bacalhau, carne seca, etc., elas são salgadas para o quê? Para que não estraguem. O sal tem esse poder. Por isso que todos nós, crentes, temos que ser curtidos pela palavra de Deus, temos a palavra de Deus no coração, sermos o sal da terra, porque o sal não deixa estragar. Vendo aí como é que é lindo a palavra de Deus, não é verdade? A sabedoria de Eliseu é um exemplo sobre como resolver o problema na origem. Foi na raiz do problema. Ao usar o sal, ele sabia que não havia nenhum poder especial nele. Sal não cura. Sal não liberta o homem do pecado. Sal não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. Quem tira o homem do pecado é Deus. Quem salva é Jesus. Quem foi para a cruz é Jesus. Símbolos não salvam. Só Jesus Cristo. Mas entenderam por que ele fez o sal? Porque Eliseu sabia o poder do sal em termos de o quê? Tirar a morte através da palavra de Deus. Ele apenas recorreu ao conhecimento do seu valor medicinal e simbólico. Quando a gente era criança, quantas vezes levava um tombo, regava, mamãe, bota água, bota sal, ardia que é uma coisa de louco, bota sal. No outro dia estava sarado, não é verdade? É nesse sentido. Fisicamente, espiritualmente não, só Jesus. Está bem entendido, queridos? Jesus usou uma coisa interessante, um bar, olha só. Vamos lembrar disso, é muito importante. Jesus ao conhecimento do seu valor medicinal, é simbólico. Jesus usou como figura de linguagem de que nós damos sabor à vida, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, o que acontece? Como restaurá-lo? O sal, quando perde o sabor, não tem jeito. O sal só tem validade quando ele salga, quando ele dá sabor. Nós, como crentes, como sal da terra, nós temos que ter o sabor, levar o sabor do sal da palavra de Deus para as pessoas. Esse sabor que nós temos da palavra de Deus dentro de nós, como sal da terra, nós precisamos levar o quê? Esse sal, que é Jesus Cristo, para as pessoas serem o quê? Ter o prazer de sentir o sabor da palavra de Deus nos seus corações. Essa é a grande questão. Não é verdade? Mateus 5:13a. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, se eu como crente perder a minha fé, como é que eu vou mostrar a minha fé, o meu sabor através do sal, simbolicamente a minha fé às pessoas? Como as pessoas veem a minha fé? A fé do irmão Zeca. Como as pessoas veem, não é verdade? Será que eu sou um crente reclamante? Nada dá certo para mim? Eu sou? Não. Precisamos ter sabor. Não podemos perder o sabor da fé. Não podemos nos apostatar da fé. Haja o que houver, Deus é conosco. As fontes de morte hoje precisam ser curadas por nossa instrumentalidade nas mãos do Todo-Poderoso. Ele nos usa para levar o quê? A mensagem para as pessoas, para tirar a água da morte das pessoas.
Todos os níveis de atuação, influência ou poder humana subservientes ao maligno são reais, fontes de morte. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi parte da solução na origem, mostrando que as cidades podem ser transformadas por quem? Pelo milagre do Senhor. A sociedade pode modificar. Lá a sociedade modificou em Jericó. Viu o poder de Deus nas águas de morte. Causava até aborto das senhoras, não é verdade? Então, por isso que Deus é a única solução para curar a sociedade. Agora, precisamos ser instrumentos na mão de Deus. Eliseu foi um instrumento na mão de Deus para levar a mensagem de Deus para o povo ali e curar a água da morte. Terceiro e último tópico: confiar no poder da palavra. Eles confiaram no homem de Deus que levou a palavra através de Deus. E disse Deus, assim que Eliseu fala, e disse Deus. O profeta de Deus, ele leva a mensagem de Deus, não é a mensagem dele. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. Assim diz o Senhor. Foi isso que Eliseu disse? Assim diz o Senhor: sararei estas águas e não haverá mais nelas o quê? Morte nem esterilidade. As mulheres tornaram-se férteis também, não teve mais aborto espontâneo, não é verdade? E a terra também deixou de ser estéril e começou a produzir. Versículo 21. Conforme a palavra que Eliseu tinha falado, aconteceu, pois ele falou em nome de Deus. Quando falamos em nome de Deus, acontece com fé e acreditando que Deus é poderoso. Sabemos que segundo a vontade dele, não é verdade? Mas nós temos o dever de clamar, orarmos um pelos outros em situações difíceis ou mesmo em situações boas, no bem bom. Precisamos orar pelas pessoas, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, não crentes, sim crentes. Precisamos orar para que eles tenham conhecimento também, como um dia nós tivemos conhecimento da água da vida. A água que traz solução para nós, física e espiritualmente falando, não é verdade? Ele falou em nome de Deus, destacando: assim diz o Senhor. O homem de Deus, assim diz o Senhor. Quando Deus fala, sua palavra se cumpre. Deus é fiel. Deus cumpre com sua palavra. Deus cumpre com sua palavra. É o que aprendemos pela palavra de Deus. Nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué 23, 14b. Lembra de Josué? Substituto de Moisés? Deus fala com ele para ele não desanimar. Atravessou o Rio Jordão também e Josué não desanimou. Não é verdade? Então precisamos ser assim, exemplos da palavra de Deus para a nossa vida, o nosso dia a dia, não é verdade? O sal só funcionou e deu resultado pelo poder da palavra de Deus. Não foi o efeito do sal, amados irmãos, mas o poder da eterna palavra de Deus. Sal significa a presença de Deus através de mim e de você, que nós acabamos de falar agora. Nós representamos Deus, representamos Jesus aqui na terra, falando das maravilhas deles, que só Jesus Cristo salva. E com uma palavra temperada, uma palavra que dê sabor àqueles que estão ouvindo. Uma palavra bem explicada, com o poder do Espírito Santo para as pessoas. Não é verdade? Então é isso. A presença de Deus através de mim e de você. A presença do sal, que foi o quê? Mostrando, Eliseu mostrando que o sal não tem poder. O poder ali é o quê? É um símbolo de Eliseu com o sal, mas Deus falando. Aí funciona. Sal cura essas águas, jamais seria curada, não é verdade? A nossa coerência de vida fará toda a diferença. Como somos identificados?
A identidade primária do cristão é o que? Em primeiro lugar, o amor a Deus e ao próximo. Essa é a identidade primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu poder, de toda a tua alma, e semelhante a este, o que? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aí a solução. Se eu não tenho amor, eu não tenho Deus. Não é verdade? Não tenho. Eu amo a Deus, eu me amo e amo aqueles que me cercam. Seja qual for a situação da pessoa, ou da alta sociedade, ou da média sociedade, seja que for, temos que amar. Não é verdade? Amar é um mandamento. Então, aí nós temos o quê? O amor de Deus ao próximo, testemunho, amor a Deus, amor à palavra de Deus e presença de Deus. Está vendo aí? Quando eu amo a Deus, eu amo a palavra. Eu gosto de ler a palavra de Deus. Eu gosto de estar em dia com as minhas obrigações espirituais. Quando nós estamos no exército, nós cumprimos nossas obrigações militares. Não é verdade? Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus renova, nos renova. A gente fica alegre, né? Eu não sei como, eu não sei viver sem ler a palavra de Deus. Testemunho, amor a Deus é o próximo. E gerará e transformará vidas. Nós, igreja verdadeira de Cristo, gente como você e eu, como sal, transformaremos a cidade, as comunidades e as pessoas. O texto base declara no sentido histórico que as águas ficaram saudáveis, o quê? Até o dia de hoje. Sabe como é chamada o dia de hoje, essa fonte das águas, que era a fonte de água da morte? Fonte de Eliseu. Está lá, um lugar de turismo hoje. Olha a transformação até o dia de hoje. Porque teve a mão de Deus. O representante de Deus, o profeta, e Deus agindo. O profeta de Deus até onde ele pôde ir. Agora o milagre, só Deus, só Jesus. Viu que coisa linda, não é verdade? As águas, até o de hoje. A cidade, as pessoas sabiam que Deus fez um milagre e até hoje a fonte de Eliseu abastece a cidade, olha, queridos, com água limpa, sendo também um lugar turístico. Pessoas gostam de passear lá, fazer turismo, não é verdade? Vamos para o sal que dá vida a Jesus Cristo, não é verdade? Como nós falamos do Evangelho para as pessoas, há uma modificação. O sal, simbolicamente, a palavra de Deus, há uma modificação nas pessoas. Há uma modificação completa, radical, uma transformação radical. Transformação radical para a cidade. Todos foram o quê? Agraciados com o poder de Deus até o dia de hoje. Uma vez salvo da água da morte, que o inimigo quer que nós tomemos da água da morte, mas nós sempre beberemos a água da vida, que é Jesus. Isso é que é importante na nossa vida. E precisamos falar dessa água da vida, precisamos falar com tempero, sal, que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo faz milagres. Tá vendo aí? Água limpa e ser um lugar turístico. A esperança, amados irmãos. Precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos. Nada muda se eu não mudar. Não vamos esperar a mudança dos outros. Vamos mudar. Vamos clamar, vamos falar de Jesus. Vamos dizer ao povo que só Jesus Cristo salva. Ah, mas nunca se ouviu tanto falar do Evangelho como se ouve. Continuamos a falar. Não podemos parar. É o ide de Jesus. Ide pregai. Não é verdade? Eu duvido que alguém não deixe... Tem pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Tem, te garanto que sim. Ser agentes transformadores, como é gostoso. Quando nós falamos de Jesus e o Espírito Santo toca, nós não salvamos ninguém. Nós não transformamos ninguém. Quem transforma é Jesus. Nós somos agente ativo do Deus Todo-Poderoso.
Eliseu, um agente ativo do Deus Todo-Poderoso. Os profetas do Antigo Testamento, os discípulos, todos agentes, o quê? De Deus, da palavra, não é verdade? Então, nós mesmos, pois temos uma missão a cumprir, as melhores oportunidades estão perto de nós. Como essa fonte estava perto da escola de profetas, como Eliseu, a escola de profeta como Eliseu, temos pratos novos e limpos, purificados pelo sangue de Jesus. Fomos limpos, precisamos ser usados como instrumentos nas mãos de Deus. Todos nós estamos cercados por fonte de morte. Todos nós. Dor, angústia e agonia, mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Precisamos orar e pedir ajuda no objetivo de entender. Uma cidade que foi transformada também. Lembra? Jonas, a cidade de Nínive. Deus chama seu profeta. Nós vamos entrar muito para terminarmos, tá, irmãos? E quando eu estou falando, eu gosto de falar mesmo. Deus chama Jonas para pregar, levar a mensagem dele a Nínive para salvar uma cidade, o povo. Jonas teve aquele problema, não quis ir, mas não adiantou, ele foi. Porque Deus chamou e sabia quem era Jonas. Jonas foi a Nínive, pregou o evangelho e toda a cidade foi salva, transformada pelo poder de Deus. Deus disse para Jonas que aquele povo de Nínive era um povo bárbaro. Eles não sabiam, eram tão ignorantes que eles não sabiam distinguir a mão esquerda da mão direita. Está lá no livro de Jonas. Leia lá que vocês vão ver. Procura lá, não vou falar não para vocês acharem. Tem um trabalhinho. Entendeu? Como chegar às pessoas, como cuidar delas, como melhorar a cidade, identificando as causas de sofrimento e morte, como transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e restauração. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para o quê? Para isso, levar fonte de água viva. Isaías 61:3, lembra? Isaías, que ele teve uma visão tremenda. Como cristãos, temos um grande desafio à nossa frente. Não podemos passar mais 150 anos como discípulos de Jesus e não fazer a nossa parte para transformá-lo. Vamos andando, vamos sofrendo, vamos enfrentando, vamos falando, vamos orando, vamos nos juntando, vamos nos unir como Igreja de Cristo. Porque, amados irmãos, a palavra de Deus está pronta, diz Gênesis e Apocalipse. O que nós estamos aguardando é a volta de Jesus. Somente isso. Promessa de Jesus que voltará para levar a sua igreja. E não há coisa melhor na vida do ser humano do que a esperança em Jesus Cristo. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Jericó, o povo foi agraciado. Por que o nosso estado do Rio de Janeiro não pode ser agraciado com o poder de Deus? Por que o mundo não pode ser agraciado? A sociedade, quantos estão indo, na verdade, sem a água da vida? Precisamos falar. A nossa responsabilidade é falar. A responsabilidade da sociedade é aceitar ou não. Salvação é um convite, não é uma obrigação. Salvação é a graça de Deus para todo ser humano. E nós somos o quê? Agraciados, privilegiados que levamos a mensagem de Deus. Todos aqueles que levam a mensagem de Deus considerem-se privilegiados, porque nós estamos levando a mensagem de Deus para a salvação do ser humano. E Jesus não morreu em vão. Ele morreu para salvar. Proclamemos a palavra com autoridade, como fez Eliseu. Nós temos autoridade no Espírito Santo, autoridade espiritual. Somos o sal da terra, precisamos redescobrir e praticar essa convicção. Busquemos a orientação de Deus, resolva os problemas na origem. Confiemos no poder da palavra de Deus. Ela funciona, pois é viva, é o quê? E eficaz. É como espada de 2 gumes, está lá em Hebreus, que penetra na alma, faz divisão. É a palavra de Deus. Nós pregamos, mas a obra é de Deus. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe os queridos alunos da IBD, da Escola Bíblica, discipulado, da Primeira Igreja Batista de Nilópolis. Vamos orar pelos nossos irmãos, vamos orar pelo nosso irmão querido Adalberto, e pelos nossos irmãos, todos de um modo geral.
que Deus está no controle de todas as coisas. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe cada um e que tenhamos uma semana na presença do nosso Deus. E, queridos irmãos, assistem às aulas. É importante, amados irmãos, mesmo com as nossas dificuldades, nós preparamos as aulas para o engrandecimento espiritual de cada um de nós. Muito obrigado e que Deus abençoe. E até a próxima. Fiquem com Deus.